Olá pessoal, eu estou aqui hoje na beira do açude, que é conhecido como açude velho, que é o açude do assentamento de Umari. E olha aqui a extensão dele, como ele é bem grande, apesar de não ser um dos maiores que existe na nossa região do Vale do Jaguaribe. Para o açude do interior ele é bem extenso ainda, um dos açudes de assentamento. E estou, como vocês podem ver aqui, em cima de uma árvore nativa da nossa região, uma árvore bastante conhecida, que vocês podem ver aqui. Essa árvore está meio caída. Quem derrubou ela assim não foi as pessoas, foi a própria força da natureza, ó. Dá para ver como ficou as raízes dela ali. Os ventos derrubaram ela durante os períodos de vento, chuva com vento. E tá aqui há anos caída assim, tanto que esse galho já cresceu reto para cima e engrossou já, ó. Essa aqui é conhecida como a jurema preta. Essa árvore aqui é das 3 juremas que a gente conhece nessas matas aqui. Essa aqui é a mais mística, a jurema preta. A outra jurema conhecida aí tem nessas matas dentro, fácil de achar também, a jurema branca. E tem outra que o pessoal em outras regiões conhece como jurema de Empira, mas a gente aqui conhece ela por granjeiro, nessas matas aqui. E por que essa árvore é tão importante? Porque ela é a base, é a matriarca de toda uma cultura. Por isso eu vou trazer 2 narrativas aqui para vocês que se misturam bastante. O pessoal confunde muito as duas. Uma das narrativas é a origem de Itapera-Bussu. Dizem que em uma determinada região, essa região é mais ali para a região do Cariri, a região central mesmo, lá onde você vai achar as pedras das batateiras. Dizem que por lá teve um tempo atrás, um tempo de estio muito grande, uma seca gigante, enorme daquelas, que teve um casal, um rapaz e uma moça chamada Manacá e Jurema. Esse casal tinha os conhecimentos, além do conhecimento tinha os poderes místicos deles, e com esse conhecimento e esses poderes, eles salvaram o povo deles que estavam passando fome nessa época de estio, essa época de seca. Que, como vocês podem conhecer já dos relatos dos mais velhos, um dos livros do realismo brasileiro, da literatura brasileira, que a seca já foi e ainda é um grande problema para quem mora na região do Nordeste. A esse casal, Manacá e Jurema, eles viviam nessa região, e essa região é conhecida como Itapera-Bussu. Eles construíram lá um legado todinho, um reino, como os portugueses chamaram, quando estava aqui, e construir todo um povo. E depois de cuidar de seu povo, de viver anos e anos ensinando sobre as medicinas da natureza, ensinando sobre os sinais da natureza, os animais, o plantio, a forma de plantar e de criar, de passar todo o conhecimento para seu povo, eles envelheceram no decorrer do tempo, e quando estavam para morrer, eles se transformaram em planta. Uma das plantas é essa, a jurema preta, que foi a jurema, se transformou nessa árvore, e o manacá se transformou numa árvore que vive que tem mais na serra, que é uma árvore que as flores mudam de cor conforme a região vai mudando a temporada do ano, o manacá. Aí esse casal deixou para eles muito conhecimento, inclusive deixou para eles como construir o vinho da jurema. Uma bebida que usa a entrecasca da raiz da jurema. Alguns povos usam a entrecasca da raiz da jurema. E eu não sei, se eu me engano, tem outros povos que usam a entrecasca dos galhos da jurema. E usa o manacá como inibidor. Inibidor dela, para poder conseguir diminuir o efeito. Porque essa líquido faz o quê? Essa bebida que eles produzem, ela permite você ter acesso ao mundo espiritual, a entrar em contato com os ancestrais, com o manacá e a jurema, que deram origem a Itapera-Bussu, a entrar em contato com eles no reino espiritual, ou no reino místico, onde eles estão, nos reinos dos seres superiores. Só que só a jurema sozinha, o vinho ficaria muito forte, e quando você despertasse da experiência, você não iria conseguir lembrar nada que tinha convivido. Então eles precisavam do manacá para reduzir os efeitos, inibir o efeito, para que a vivência tivesse um sentido. E por muito tempo o manacá foi usado. Só que houve uma experiência no passado
com alguns colonizadores que, como o manacá tem uma diversidade muito grande da família, usaram o manacá errado. E teve um problema lá, que está registrado na história, e que a partir de então o pessoal tiveram medo de manter o uso do manacá. E mudaram o inibidor para outros. O mais comum de usar é o pó do maracujá e também uma planta da Síria, não lembro qual o nome agora. Alguma coisa da Síria que eles usam. Mas a planta original usada pelos povos antigos, pelos indígenas, era o manacá e a jurema. E até então a jurema ficou conhecida pelos povos e é sagrada para muitos povos do Brasil, principalmente povos iniciantes e os povos que já estavam aqui antes da colonização. Como eu falei, eu vou trazer duas narrativas. Essa é uma delas, a do manacá e a jurema, que quando trouxeram os escravos para cá, eles tiveram contato com a jurema, com essa planta, tiveram contato com essas narrativas, com conhecimento, e consideraram a jurema um orixá fora da África. E quando se trabalha no candomblé, quando se fala da jurema no candomblé, eles retratam exatamente essa. A árvore que se tornou encantado, a pessoa que se tornou a árvore e se tornou encantado. Essa é a jurema que aparece no candomblé. Porém, quando você vai para as religiões afro-brasileiras, tipo a Umbanda, o Catimbó e outros, aparece outra jurema, que é a Cabocla Jurema, que é a Cabocla da Saia de Pena, que é muito mais conhecida do que a jurema de Itaperabuçu. E, inclusive, como eu falei, Itaperabuçu é a terra que a jurema e o manacá construíram. Essa jurema, que é a Cabocla de Pena, ela é uma índia, uma indígena, que foi deixada bebezinha aos pés de um pé de jurema. Não se sabe ao certo porque ela foi deixada lá, mas conhecendo a época que isso aconteceu, que foi uma época antiga ainda, mas que a colonização já estava por aqui, os colonizadores, é provável que os povos indígenas originários dela estavam sendo atacados e uma mãe, na tentativa de salvar sua filha, deixou aos pés de uma jurema para que a árvore protegesse, que a jurema de Itaperabuçu protegesse. Aí um líder tupinambá encontrou essa bebezinha aos pés da jurema e levou ela para criar. E criou ela como fosse filha. À medida que essa criança ia crescendo, ela foi mostrando que aprendia muito rápido os conhecimentos. Deu tantos conhecimentos da tribo como outros conhecimentos próprios. E ela descobriu até como resistir aos encantos do boto, os encantos de outros encantados, de outros seres que enfeitiçava. E ela cresceu, se tornou uma índia guerreira, uma indígena, uma poderosa guerreira, e se tornou com o tempo, depois da morte do pai dela, se tornou a líder da aldeia dela, do povo dela, e liderou o povo por muitas batalhas. Ela continuou sendo essa guerreira e por muito tempo ela foi uma guerreira solitária. Ela vivia sozinha, sem nenhum companheiro para ela. Se dedicava às batalhas, dedicava a tudo, cuidava de seu povo, tinha seu conhecimento místico, mas não tinha ninguém que conseguia cativar o sentimento dela. Até que um guerreiro estrangeiro de outras terras, um guerreiro que é conhecido como o Guerreiro da Terra do Sol, foi capturado por seu povo e foi amarrado para poder ser sacrificado, não é sacrificado, executado, por ele pertencer a um povo inimigo. Porém, quando a jurema, a índia jurema, a guerreira, que é conhecida como a Cabocla Jurema hoje em dia, viu esse rapaz, esse guerreiro da Terra do Sol, ela reconheceu que ele era seu parceiro de vidas passadas, seu companheiro de batalha, e ela não podia permitir que ele morresse ali, exatamente quando ela encontrou ele novamente. Era um guerreiro que acompanhava ela em várias e várias vidas. Mesmo que eles morressem, em outras encarnações eles voltariam a se encontrar. E o encontro dele foi exatamente esse encontro trágico. Esse encontro exatamente como ele numa tribo inimiga para ser executado. Não se sabe ao certo de qual povo ele pertencia, mas pelo nome, os Guerreiros da Terra do Sol, acredita-se que eles tenham vindo daquela região mais voltado para o norte, daquela região onde tem os astecas, aquele pessoal que são adoradores do sol. Isso é o que se acreditam, mas é muito provável mesmo que ele fosse de uma tribo aqui do Brasil mesmo,
que tinha o culto ao sol. Não se sabe a origem dele. Mas como ela não podia permitir a morte dele, e dizer isso, se isso ao seu povo seria afrontar as leis que vinha de geração em geração sendo respeitada, ela decidiu libertá-lo e fugir com ele. Mas na hora da fuga, tentaram matar ele e ela entrou na frente da flecha para poder morrer, para poder salvar o amado dela, o guerreiro, companheiro de vidas e vidas dela. Tanto que ela foi flechada pelo próprio povo que criou ela e que ela liderou. E quando ela morreu, aonde caiu o corpo dela e o sangue dela manchou a terra, nasceu um girassol, que é como símbolo do amor dela pelo guerreiro da Terra do Sol. Por causa que assim como ela ia seguir o guerreiro, e seguiu ele vidas, e seguiram junto por várias e várias vidas, o girassol acompanharia o sol, para representar esse símbolo dela. Essa é a narrativa que se tem da guerreira da Saia de Pena, a filha de Tupinambá, a guerreira Jurema. Porém, o pessoal mistura muito, confunde muito a narrativa dela, quer dizer, confunde ela com a Jurema que deu origem a Itapera-Bussu e que é cultuada no Candomblé, que é a sábia rainha Jurema, que se tornou encantada junto com o Manacá, se tornou uma árvore para continuar cuidando de seu povo. Essa das duas narrativas que eu tinha para trazer a vocês. Agora, outra informação que eu quero trazer é para desmistificar uma coisa sobre a Jurema Preta. Quando o catolicismo popular chegou na terra, nas nossas terras, se espalhou pelo sertão, por todos os cantos, o catolicismo se espalhou, e criou-se um mito sobre a Jurema Preta. Eles espalharam provavelmente para distorcer o culto à Jurema, ou para demonizar a árvore, dizendo que a Jurema Preta é uma árvore maligna. Uma árvore onde o diabo descansa nos seus galhos durante as horas fortes. Por isso que eles aconselharam o pessoal a não ficar embaixo da Jurema Preta, principalmente nas horas fortes, nem em qualquer hora do dia. E quem segue o catolicismo, lá na região que minha mãe cresceu, eles carregam essa história todinha com eles, que a árvore, a Jurema Preta é uma árvore do demônio, é a árvore do diabo descansar. Por isso que ela é toda espinhenta e ninguém deve se aproximar dela. Porém, ela também é uma árvore muito boa, que o pessoal usa ela mais para usar como lenha, que o fogo dela é muito quente. Aí isso foi outra associação que fizeram, que como o fogo da Jurema ela é um fogo quente, associaram esse calor que ele causa ao fogo do inferno. E criaram essa história em que a Jurema Preta é a árvore do demônio, a árvore que o demônio descansa durante as horas fortes. E inclusive existe uma narrativa muito conhecida, que é essas narrativas contadas de boca em boca, e passa de boca em boca, que fala que existia um patrão muito ruim que botava os empregados dele para trabalhar sem parar o dia todinho. Enquanto os empregados trabalhavam no pingo do sol do meio-dia, ninguém descansava, todo mundo sofria trabalhando para ele, não tinha, parava só aquela hora de comer, terminava de comer, voltava a trabalhar, beber água, voltava a trabalhar. Aí o patrão estava descansando embaixo do pé de Jurema, encostou a cabeça no pé de Jurema, estava descansando, relaxado, vendo os caras sofrer. Aí apareceu uma criatura pendurada no galho da Jurema. Um bicho que parecia um macaco, um bicho preto. Parecia um macaco com os olhos vermelhos. E olhou para o patrão e disse: "Ei, você aí." Aí o patrão olhou, o patrão dos empregados para ele, se assustou. "E você, o que é?" Ele disse: "Eu sou o diabo. Eu estou aqui descansando ao pico do meio-dia, porque você não deixa os seus... Até eu que sou o diabo descanso, porque os seus empregados não podem descansar." Aí a partir desse dia, o patrão teve medo do diabo, levou um susto tão grande, que a partir de então dava horário de descanso estendido para os coitados trabalhadores dele, e aos poucos foi deixando de ser malvado. Essa é uma narrativa que é contada popularmente entre os povos, e para várias crianças do nosso povo, da nossa região.
Porque até o diabo descansa ao meio-dia. Então meio-dia é o horário de todo mundo descansar, até os cristãos. Era essa as narrativas que eu queria trazer hoje para vocês. E espero que tenham gostado. Hoje o vento está bastante forte, espero que tenha dado para ouvir bem o áudio. E até breve com novas narrativas e novos conhecimentos antigos para vocês.